Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas vidas de todos nós. É uma alegria, como disse ontem, estar aqui com os irmãos mais nesta oportunidade e vamos, como disse, refletir, no texto que começa a Bíblia, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde tudo começou mesmo, onde toda a criação foi feita pelo nosso Deus por meio da sua palavra. Começou tudo de uma forma perfeita, mas onde também começa o pecado na história humana e começa tão logo também a entrada do pecado, a história da redenção, a redenção do nosso Deus, que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, como disse essa canção que acabamos de ouvir, onde nós temos todo o conforto, onde nós temos toda a paz na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quero dirigir o pensamento dos irmãos neste texto da palavra do Senhor. Então convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Gênesis capítulo 2. Livro de Gênesis capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 4 a 7. Gênesis capítulo 2, versículos de 4 a 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui o texto em que Deus ele cria o homem a partir do pó da terra. É um texto, irmãos, literal. Isso aqui aconteceu desse jeito aqui mesmo. Nós vivemos uma época de relativização das Escrituras, há tantas doutrinas por aí, falsos ensinos, que relativizam o texto de Gênesis, dizendo que não é literal, que aqui é linguagem figurada, aqui é alegoria, que não foi de fato assim. Mas não é assim que nós cremos na literalidade do texto. Isso aqui não é mito, isso aqui não é literatura fantástica, isso aqui está descrevendo para nós como de fato nós viemos a este mundo aqui, como de fato nós fomos criados. Então aqui é Deus nos mostrando como Ele trouxe todas as coisas à existência. Por mais que isso encontre dificuldade de ser crido, nesse mundo em que nós vivemos tão materialista, e onde as coisas sobrenaturais parecem estar desaparecendo da mente das pessoas, aqui é Deus dizendo de fato como Ele fez isso. Isso aqui está para o nosso ensino, isso aqui está para o nosso conhecimento de Deus, está para o nosso conhecimento a respeito de nós mesmos. Eu costumo dizer, na verdade eu costumo repetir, porque quem diz isso é a Bíblia, que a palavra de Deus ela é um espelho para nós, onde nós nos enxergamos, onde nós nos conhecemos. A Bíblia é um livro teológico que fala sobre Deus, mas ela é também um livro antropológico, ela fala sobre o homem. Então se você quer entender o que era o ser humano, é a palavra de Deus. Então a Bíblia vai nos dizer, lá na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22, ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se nós nos tornamos somente ouvintes, nós somos semelhantes a um homem que olhou o seu rosto no espelho e se foi e se esqueceu de como era a sua aparência. Então a Bíblia diz para nós que quando nós ouvimos a palavra de Deus e a colocamos em prática, é como se nós estivéssemos vendo o nosso rosto no espelho o tempo todo. É como se nós estivéssemos conhecendo a nós mesmos, sabendo a nossa realidade, sabendo a nossa necessidade, sabemos o que é preciso acontecer nas nossas vidas o tempo todo. Então a palavra de Deus é um espelho, ela mostra para mim quem eu sou. Ninguém conseguiria me descrever. Ninguém.
a não ser a palavra de Deus. Não há psicologia, não há psiquiatria, não há antropologia, não há sociologia que consiga descrever quem eu sou. Só a palavra de Deus diz quem eu sou e diz quais são as minhas necessidades. Por isso nós cremos na suficiência da palavra de Deus, por isso nós cremos na suficiência das Escrituras, né? Como nós vimos ontem, haverá à disposição dos irmãos aqui aconselhamento bíblico durante esses dias. E isso parte deste fato de que a Bíblia sabe, a Bíblia descreve, a Bíblia diz para nós o que nós precisamos e ela oferece a solução. A palavra de Deus é suficiente para nós. Então esse texto está aqui para que nós aprendamos, para que nós conheçamos mais do nosso Deus, para que nós conheçamos mais a nosso respeito também. E é isso também que o Novo Testamento vai dizer a respeito dos textos do Antigo Testamento. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, está escrito: tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. É o Novo Testamento fazendo referência ao Antigo Testamento e afirmando, é Deus afirmando que o Antigo Testamento, tudo o que foi escrito no Antigo Testamento para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. Então o Antigo Testamento está para que nós sejamos ensinados, para que nós sejamos consolados, para que a paciência seja trabalhada em nós, né, para que saibamos esperar o agir de Deus, no tempo de Deus, para as nossas vidas. Então, por isso que nós nos voltamos para textos como este, buscando compreender o seu sentido, por que está aqui. Então, quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Aliás, não só Gênesis, mas também Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também o Salmo 90. São textos da palavra do Senhor que foram escritos por Moisés. São os livros, os 5 primeiros livros conhecidos como a lei de Deus, a lei de Moisés. O próprio Senhor Jesus, ele afirma que quem escreveu estes livros foi Moisés. Em Marcos capítulo 12, versículo 26, Jesus disse assim: não tendes lido no livro de Moisés? Que livro de Moisés é este a que Jesus fez referência? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que compunham um único livro chamado o livro de Moisés, ou o livro da lei de Deus, ou o livro da lei dos judeus. Moisés escreveu para quem este livro? Aqui é importante a gente conhecer e sermos lembrados deste fato, para quem ele escreveu, quem foram os leitores originais do livro de Gênesis. Aí a gente precisa recordar um pouquinho a história do Êxodo. O povo, a descendência de Abraão, por meio de Jacó, foi para o Egito, cerca de 75 pessoas. Quando José era o governador do Egito, lá eles se instalaram na cidade de Gósen. E aquele faraó dos dias de José era muito favorável a eles, mas aquele faraó, ele morreu e um outro faraó surgiu e olhou para aquele grupo dos judeus que havia ido para lá e viu que eles estavam crescendo sobremaneira, estavam crescendo rapidamente. Ele temeu que eles fizessem uma revolta e eles dominassem o Egito, então ele passou a escravizá-los. E eles então foram escravizados no Egito por 430 anos. Até que Deus então levanta Moisés, envia Moisés para lá para libertá-los daquele cativeiro lá, daquela escravidão em que eles haviam permanecido por todo aquele tempo. Então, aquela geração toda agora são mais de 2,5 milhões de pessoas. Chegaram lá 75 pessoas. 430 anos depois, eles são aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Deus os liberta do Egito por meio de todos aqueles milagres que nós conhecemos no livro de Êxodo. E o último deles é a abertura do Mar Vermelho. Eles atravessam por terra seca. Aí depois o exército de Faraó vem atrás e o mar se fecha e eles morrem, o exército todo e Faraó morrem afogados lá no Mar Vermelho. E eles então iniciam a caminhada pelo deserto, rumo à terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E eles então vão por essa caminhada. Quando eles estão prestes a entrar na terra, Deus então fala para Moisés que ele envie espias para espiar a terra. Um homem de cada das 12 tribos de Israel, então 12 espias são enviados lá para a terra de Canaã, para eles espiarem a terra. E eles vão lá
e ficam ali 40 dias observando a terra e veem que de fato tudo aquilo que Deus havia dito era verdade. Era uma terra que manava leite e mel, uma terra de romãs, de figos, e então eles colhem um cacho de uva lá, e o cacho de uva é tão pesado que é preciso ser carregado por 2 homens. Então eles voltam dando todo esse relato. Olha, realmente a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, há figos, há romãs, há uva, porém os moradores da terra são gigantes. Nós nos parecemos como gafanhotos perante as suas mãos. E o que vai acontecer é que eles vão nos matar e vão tomar as nossas mulheres e as nossas crianças. Então nós vamos morrer lá. E então 10 desses espias incendiaram o povo. Criaram uma revolta no povo. Apenas 2 espias foram firmes, que eram Josué e Caleb. Eles falaram, não, o Senhor prometeu, o Senhor vai dar. Vamos entrar que a terra é nossa. E os outros 10, não, nós vamos morrer. E o povo todo então começou a temer e acusar Moisés e de ter tirado o povo do Egito para os fazer morrer ali. E então Deus se revolta contra aquela geração. E Deus diz, vocês não confiam em mim, vocês não confiaram em mim, então vocês não vão entrar. Vocês vão virar as costas agora e vocês vão caminhar por esse deserto. 40 anos. Para cada dia em que a terra foi espiada, 1 ano. Vocês vão caminhar por 40 anos, até que toda essa geração caia nesse deserto, morra nesse deserto. Apenas os de 20 anos para baixo e os que nascerem no deserto é que vão entrar. Vocês todos de 20 anos para cima, vocês vão morrer nesse deserto e está feito, então virem-se e vocês vão caminhar agora pelo deserto por 40 anos. Um grupo quis entrar, um grupo disse, não, nós queremos entrar, se é isso então nós vamos entrar. Aí Moisés falou, agora é tarde, agora vocês não vão entrar. Não, a gente quer entrar, nós vamos entrar agora, vamos invadir, vamos lá, vamos. Se vocês forem, vocês vão morrer. E eles foram e morreram. E então o povo começou a caminhar no deserto. Aqueles de 20 anos para cima começaram a morrer no deserto. Outros foram nascendo no deserto, até que eles caminham por esses 40 anos e chegam então para entrar na terra. Num lugar chamado Campinas de Moabe. Eles se acampam ali, de frente a Jericó. E eles estão prestes a entrar. Então Deus manda Moisés escrever isso aqui. E Moisés escreve então para aquela geração. É aquela geração que compunha 20 anos para baixo quando haviam saído do Egito. E aqueles que nasceram no deserto. Eles é que vão receber originalmente esse livro. Eles são os leitores originais. Eles são os destinatários originais deste livro aqui, o livro de Gênesis. Então Deus queria que eles conhecessem o Deus que os havia libertado do Egito, o Deus que havia libertado os seus pais do Egito. Deus queria que eles conhecessem que este Deus que criou todas as coisas é aquele Deus que estava dando aquela terra para eles e o Deus que prometeu cuidar deles, o Deus que pediu, exigiu que eles o servissem, que eles o amassem de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. É esse Deus. Então Deus estava se apresentando para eles como Deus Criador. Agora você percebe, imagine a importância disso para eles. Eles haviam passado todo aquele tempo no Egito. Seus pais haviam passado todo aquele tempo no Egito, recebendo as informações dos egípcios, sendo bombardeados com os deuses pagãos dos egípcios. Muita informação errada a respeito da divindade. Os pais legaram isso para eles e agora eles vão entrar na terra. Deus quer que eles conheçam o Deus verdadeiro. O Deus que criou todas as coisas, que era o Deus deles e o Deus que estava então dando aquela terra para eles. Então, é para essa geração que Moisés escreveu. Até então, é possível que tivesse havido alguns documentos escritos sobre as origens, mas nós não sabemos ao certo. O único documento oficial dado por Deus, inspirado por Deus, que nós temos a respeito das origens é esse aqui do livro de Gênesis, que Deus deu através de Moisés. Então muitas das informações eram transmitidas oralmente, de pai para filho, veio assim desde os dias de Adão, foi sendo transmitido, mas agora Deus resolve dar por escrito. Agora Deus resolve deixar esse documento escrito aqui. Então eles estavam lá, e eles receberiam estas informações, estas verdades aqui contidas neste texto aqui.
Então, Gênesis é o livro das origens. O nome Gênesis, na verdade, ele vem da versão grega. Gênesis foi escrito originalmente na língua hebraica, mas houve uma época em que os judeus fizeram uma tradução do hebraico para o grego. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Na Septuaginta, então, eles usaram o nome Gênesis, que significa origem. Então aqui Deus está nos dizendo de onde vem tudo o que nós vemos. De onde vem tudo o que nós contemplamos. Como nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir de coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3 nos diz isso. Pela fé nós entendemos que as coisas que existem, o universo, ele foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir de coisas que não aparecem. Veja, é pela fé. Então nós cremos na literalidade de Gênesis pela fé. Nós cremos. Então eu digo, irmãos, que se alguém não crer na literalidade de Gênesis, vai ter dificuldade de crer no restante da Bíblia. Se você não crê que o que está aqui é de fato como aconteceu, você não tem razão nenhuma para crer no restante da Bíblia. Então, quando nós compreendemos, também costumo afirmar isso, quando nós compreendemos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, nós temos a chave para compreender o restante da Bíblia. Nós temos a chave para compreender o mundo em que nós vivemos. Por que o mundo é assim? Por que nós temos estes conflitos? Por que nós temos essas angústias? Por que nós temos essas lutas? E por que nós temos essa esperança que nós temos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? As respostas estão todas aqui nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Por isso eles são tão importantes para nós. Então, se nós não cremos nisso aqui, qual é a razão para eu crer que Jesus fez o que ele fez? Os milagres que ele fez, as coisas que ele fez. Qual é a razão que eu tenho para crer que Jesus é Deus vindo a este mundo, nascido de uma mulher virgem, que nunca havia tido relacionamento algum com qualquer homem? Como ela mesma afirma, não conheço homem algum, como é que vou ficar grávida? Né? Foi gerado pelo Espírito Santo. Se eu não creio na literalidade de Gênesis, por que crer no restante da Bíblia? Então há razões para nós importantes para crermos nisso aqui. Então Deus, ele deseja que nós conheçamos então como ele criou todas as coisas, como ele criou especialmente o homem e a mulher, como ele estabeleceu um padrão fixo para a masculinidade e a feminilidade. Nós estamos aqui no encontro de famílias, né? E o versículo lema da Palavra da Vida é Filipenses capítulo 2, versículo 16, que você até viu na camiseta que a equipe está usando aqui, o versículo lá. E o que diz esse versículo? Né? Ele está num contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, e ele diz, no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 12, ele diz, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração e contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, o apóstolo Paulo diz, para que no dia de Cristo eu me alegre de que não tenha corrido em vão. Então o apóstolo Paulo está dizendo, a minha alegria estará no fato de vocês, igreja de Cristo, preservarem a palavra da vida. Viverem a palavra da vida, manterem a palavra da vida tal como ela nos foi dada. Esse é o desafio para a igreja de Cristo. Preservar a palavra, cuidar da palavra, não permitir que ela sofra os ataques que ela vem sofrendo ao longo da história. Sempre a palavra da vida foi atacada. Então aqui nós temos a palavra de Deus nos dizendo, a palavra de Deus nos dizendo,
de onde veio todas as coisas, e Deus quer que nós preservemos isso, que nós nos mantenhamos firmes na sua palavra. Então Deus quer que nós o conheçamos, quer que nós conheçamos como Ele nos trouxe à existência e os padrões fixos que Ele estabeleceu para nós, homem e mulher, para os nossos filhos, para as nossas famílias, porque nisso está a glória dEle, está a honra a Deus. Aqui em Gênesis nós temos de onde vem família, de onde vem esse conceito que tem sido a forma como as sociedades funcionam, e quando as famílias são atacadas, quando as famílias são alteradas, a sociedade toda paga um preço muito alto. Então Deus quer que nós saibamos disso e creiamos nisso. Ele deseja que nós saibamos o quão amoroso Ele é, o quão cuidadoso Ele é na forma como Ele criou todas as coisas, e Ele deu tudo para o homem. Tudo, todas as condições para que o homem tivesse vida plena quando Ele o criou. Então, nisso tudo aqui, nós vemos a graça de Deus, nós vemos o cuidado de Deus para o homem, todas as condições de adoração, de amor, de obediência foram dadas a ele, um homem perfeito, num ambiente perfeito, num relacionamento perfeito, é o que nós encontramos aqui. Porém, quando Moisés escreveu isso aqui, Moisés, ele relata como Deus criou tudo em perfeição, mas ele está escrevendo para um mundo já caído. Nós precisamos lembrar disso. Moisés está escrevendo para um mundo que já estava sob os efeitos do pecado. Na verdade, Moisés está escrevendo cerca de 2.500 anos depois que Deus havia criado. Então ele está escrevendo para um mundo já muito afetado com o pecado. Ele está escrevendo para um mundo que estava sofrendo todas as consequências da desobediência a Deus. O ambiente já estava sob a maldição do pecado. Mas Deus queria então que eles soubessem que tudo aquilo havia sido perdido por causa da desobediência. Da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus queria que eles soubessem que Ele não planejou o mal que eles estavam experimentando. Esse mal que nós experimentamos no mundo hoje não foi o plano de Deus, não era o propósito de Deus para nós. Ele fez tudo perfeito. Ele fez tudo para ser desfrutado, tudo para ser deliciado. Se há, meus irmãos, injustiça no mundo, se há maldade nesse mundo, se há desigualdade nesse mundo aqui em que nós vivemos, se há fome, se há morte, se há dor aqui, isso é porque o homem pecou contra o seu Criador. Deus queria que eles soubessem isso. Isso é o que o relato de Gênesis nos dá. Nos informa, nos diz, nos afirma. Então Deus quis que eles soubessem. Mas Deus quis que eles soubessem como era o início. Ele inspirou Moisés a escrever isso aqui. Ele inspirou Moisés a deixar escrito para aquela geração, que, como disse, que herdaria aquela terra prometida. Deus queria que eles notassem o amor de Deus pela humanidade. Deus queria que eles soubessem que em toda a criação Ele colocou o seu amor, a sua assinatura ali amorosa. Ele queria que eles soubessem isso. Porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 vai nos dizer que Deus é amor. Amor é Deus, pessoal. Fora de Deus, qualquer outra definição de amor será errada, equivocada. Amor é Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8 nos diz, Deus é amor. Sabe o que ele está dizendo? Não é que Deus ele é um conceito de amor. Deus é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Fora de Deus, fora do conhecimento de Deus, ninguém sabe o que é amor. Amor, essa palavrinha tão popular, né? Tão popular, está nos vocabulários de todos. Mas eu ouso dizer que muito pouca gente sabe o que é amor, porque muito pouca gente conhece Deus. Por isso que Deus precisa ser anunciado, para que as pessoas saibam o que é amor. Amor é Deus. Deus é amor, fora de Deus não há amor. Então Deus queria que eles soubessem, que nós também soubéssemos, que Ele colocou o seu amor em toda a sua criação. Então o que nós encontramos aqui é que a criação do homem revela este amor precioso e singular de Deus, exclusivo de Deus. E como é que nós notamos isso aqui? Bom, primeiro coisa aqui, irmãos, no versículo 4, que eu li aqui para os irmãos, nós notamos aqui o amor de Deus no nome que Deus dá para
para que eles o conhecessem. Veja, o versículo 4 diz assim: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O Senhor Deus os criou. Isso aqui não é um mero detalhe, irmãos. Porque desde o versículo 1 do capítulo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, até o versículo 3 do capítulo 2, ou seja, o capítulo 1 inteirinho, e os 3 primeiros versículos do capítulo 2, o nome de Deus é citado não menos do que 30 vezes. 30 vezes. Mas sempre o nome sozinho, Deus. Deus, no princípio criou Deus. Viu Deus o que havia feito, e eis que era muito bom. Deus, sempre Deus. Mas agora, quando chega no capítulo 2, versículo 4, Moisés fala, Senhor Deus. Isso aqui não está à toa aqui, não é um mero detalhe, não é uma coincidência. Lembremos de Romanos 15, versículo 4, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então aqui não é um mero detalhe. Aqui Deus está acrescentando, por meio de Moisés, um nome para ele mesmo, ou um sobrenome, se você assim preferir. Então Deus está fazendo isso. Ele está se revelando. Então esse nome de Deus que foi pronunciado e agora é acrescido, é para que eles soubessem quem é este Deus então que criou todas as coisas. É que aquela geração soubesse quem é este Deus que nós vamos servir agora nessa terra que nós vamos entrar. Então Moisés o chama agora de o Senhor Deus. Então Moisés ele usou o nome próprio para Deus. E é o nome que o próprio Deus deu para ele. E aí nós precisamos lembrar de novo, né, quando Moisés foi chamado. Quando aparece aqui, irmãos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, o nome Deus aqui é tradução para nós do nome de Deus no hebraico que é Elohim. Elohim é plural. Se fosse traduzir literalmente seria deuses. No princípio criou deuses o céu e a terra. Toda palavra hebraica que termina com im é plural. Elohim é plural. Mas por que foi usado plural? Na verdade, foi usado plural para exaltar Deus. É como se estivesse dizendo assim, Deus é tão grande, tão maravilhoso, que eu vou usar um nome no plural para Ele. Ele é maior que todos os deuses. Os estudiosos chamam isso de plural majestático. É para exaltar a majestade de Deus. Então foi usado o plural aqui, que é a palavra Deus no hebraico. Mas a palavra Senhor, que ele acrescenta agora aqui, Senhor Deus, é um nome que nós não sabemos a pronúncia. Na verdade, a gente tem, nas versões mais antigas, Javé, ou Yavé, ou Jeová. Algumas versões antigas trazem isso. Mas foi uma forma encontrada para pronunciar esse nome. Mas o nome mesmo em si, os judeus não pronunciavam. Na verdade, ele era chamado de o impronunciável. Então, o que Deus está dizendo aqui é o eu sou. Lembra quando Deus chamou Moisés? Ele falou, Moisés, eu vou enviar você lá no Egito, você vai chegar lá e vai libertar o meu povo. Aí Moisés falou, Senhor, mas quando eu chegar lá, eles vão perguntar quem é que me enviou. Quem eu devo dizer que me enviou? Aí Deus disse para Moisés, lembra? Diga, o eu sou me enviou a vós. O eu sou é Yavé, é Jeová, ou Javé, que na verdade é aquilo que é o tetragrama, que não tem pronúncia, mas foi esse nome que Deus deu. É esse nome que Moisés põe agora aqui no texto. Agora ele não quer falar mais só Deus, agora ele quer falar o Senhor Deus. E foi assim que Deus se revelou ao próprio Moisés. Quando ele chamou Moisés, ele disse, Moisés, eu desci para livrar o meu povo da mão dos egípcios e para o fazer sair dessa terra e subir para uma terra boa, espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Nós vemos isso nos primeiros capítulos de Êxodo. E Deus estava dizendo, eu estou sendo misericordioso com o meu povo, eu conheço o sofrimento do meu povo, vou livrá-lo das mãos dos egípcios e vou levá-lo para essa terra, terra que mana leite e mel. E Deus disse, vou enviar você.
Então vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem que eu vou te enviar. Então Moisés, aí ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz assim: quem sou eu? Quem sou eu para ir ao Egito e tirar os teus filhos das mãos de Faraó? Quem sou eu? Perceba essa pergunta, isso é importante. Quem sou eu? Moisés não se via em condição alguma de ir lá libertar aquele povo. Então ele pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? É como se Moisés estivesse dizendo assim: eu sou um ninguém. Eu sou um nada. Eu sou incapaz de fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer. Eu sou fraco. Eu sou impotente. Irmãos, e Moisés estava dizendo a mais absoluta verdade. Moisés era um nada. Moisés era um ninguém. Moisés era um fraco. Moisés era um impotente. Moisés era um incapaz. Esse era Moisés. Então Moisés pergunta a Deus. Eles vão perguntar: quem que me enviou? Qual é o nome do Deus que me enviou? Os filhos de Israel vão perguntar. O que eu vou dizer para eles? Então Deus diz para Moisés: você está perguntando quem é você, Moisés? Quem sou eu para ir libertar os teus filhos de lá? Livrá-los das mãos de Faraó? Então, eu vou dizer para você. Você vai dizer: eu sou, me enviou a vós. Gênesis capítulo 3, versículo 14. O eu sou, me enviou a vós. Então Moisés tinha perguntado: quem sou eu para ir a Faraó tirar os filhos de Israel de lá, do Egito? Então a questão, irmãos, a pergunta não era essa: quem sou eu? A pergunta não era quem é Moisés. A pergunta é: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Os filhos de Israel vão me perguntar: qual é o nome dos Deus dos nossos pais? Então Deus disse: eu sou. Diga: eu sou, me enviou a vós. Esse é o meu nome. Eu sou. Na verdade, o nome Jeová, irmãos, ele é uma forma verbal. Por isso é eu sou. É como se ele estivesse dizendo: eu não tenho começo e não tenho fim. Eu sou eterno. Eu simplesmente existo. Isso significa esse nome. Eu existo. Eu sou. Eu sou. E quando João escreve o seu evangelho, João escreve para mostrar que Jesus é Deus. Mateus escreve para mostrar que Jesus é rei. Marcos escreve para mostrar que Jesus é servo. Lucas escreve para mostrar que Jesus é homem. E João escreve para mostrar que Jesus é Deus. Por isso que João começa: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nos diz João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Então você vai encontrar muitas vezes Jesus dizendo no evangelho de João: eu sou. Quando chega no capítulo 8 de João, Jesus está num debate com os líderes judeus, e Jesus diz assim: vocês estudam as Escrituras apontam para mim, vocês não creem em mim. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles falam assim: mas você não tem nem 50 anos, como é que você conheceu Abraão? Abraão viveu há tantos anos atrás, como é que você conheceu Abraão? Aí Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, o que Jesus disse? Antes que Abraão existisse, quem é Jesus? É o eu sou que estava falando com Moisés. Ele é o eu sou, é o eterno. Então a questão, irmãos, não é quem somos nós. Não é essa a questão. A questão é quem é o nosso Deus. O Senhor Deus. O Jeová Elohim, que é a expressão no hebraico aqui. Então quando Moisés deu esse nome aqui, os israelitas lá que estavam lá, prestes a entrar na terra prometida, eles estavam conhecendo, ele é o eterno, é esse Deus que nos tirou do Egito, é esse Deus que está nos dando essa terra agora que nós vamos entrar, é esse Deus que está nos chamando a servi-lo, é para exaltar Deus e gerar temor no coração deles, no relacionamento com Deus. Então Deus estava dizendo por meio de Moisés: o eu sou é o bondoso, é o misericordioso, é o gracioso, é o que criou todas as coisas e que agora está dando essa terra para vocês.
Foi ele que enviou Moisés ao Egito para libertá-los. Foi ele que os libertou da escravidão lá do Egito depois de 430 anos. E é ele que dará a vocês essa terra que emana leite e mel. Então Moisés estava dizendo, o eu sou, o majestoso é que criou o homem. E aqui nós temos um princípio para nós aqui. Nós temos a tendência a considerar pessoas muito mais influentes nas nossas vidas, muito mais presentes nas nossas vidas do que Deus. Há essa tendência no meu coração, há essa tendência no seu coração. Então nós pensamos em tudo o que acontece nas nossas vidas, tudo o que está acontecendo conosco, e achamos que pessoas são culpadas disso. É assim que a gente funciona. Eu não sei você, mas as coisas não saem do jeito que eu gostaria que elas saíssem, eu já logo procuro quem é o culpado. Eu já logo procuro quem é que fez errado, quem é que me frustrou, quem é que não atendeu às minhas expectativas, eu já logo procuro alguém para eu me vingar. E é assim que nós funcionamos. São as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes é a própria igreja, é a nossa família, é a minha esposa que não age do jeito que eu acho que ela deveria agir, são os meus filhos que não me respeitam do jeito que eu acho que eles deveriam me respeitar, a esposa acha que é o marido, eu acho que é a sogra, o cunhado, e aí a gente estende isso, é o governo que não faz o papel dele, a gente sempre procura culpados humanos. Mas nós nos esquecemos que a nossa vida é dirigida em última instância, em última análise, pelo grande eu sou. É o eu sou que decide tudo. É o eu sou que conduz os nossos passos. É o eu sou que nos coloca nos lugares em que nós nos encontramos. Saber que Ele é o eu sou faz com que nós nos lembremos e reconheçamos quem somos nós. Nós não somos a última bolachinha do pacote. É para os cariocas aí, biscoito, né? Nós não somos. Nós pensamos que somos, mas não somos. Nós somos um nada. Nós somos um nada. Nós somos um ninguém. Ele é que é. Quem é Ele. O eu sou é Ele. Então Moisés queria que o povo de Israel soubesse disso. Deus queria que o povo de Israel soubesse isso, para que eles entrassem na terra. Nós vamos servir o grande eu sou, e o grande eu sou vai cuidar de nós. Vai nos sustentar. Ele vai nos dar essa terra. Então, quando você vê os homens na Bíblia que viveram bem com Deus e viveram bem com os outros, eles sempre reconheceram quem eles eram e quem Deus é. Lembra de Isaías? Quando ele foi ao templo, lá em Isaías capítulo 6, e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as orlas de suas vestes enchiam toda a casa se encheu de fumaça, serafins estavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas, né? Com 2 cobriam o rosto, porque não podiam olhar para ele. Com 2 cobriam os pés, porque o lugar que eles estavam era santo. E com 2 voavam de prontidão para atender às suas ordens. E eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E o que Isaías disse quando ele contemplou tudo isso? Ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o eu sou dos exércitos, Senhor dos exércitos, o mesmo nome que Moisés está usando aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Os meus olhos viram o grande eu sou. Então, ai de mim, porque quem eu sou? Um homem de impuros lábios. Eu sou um nada. Eu sou um nada, é isso que Isaías reconheceu. Ele reconheceu que os seus lábios pronunciavam pecados. Sou um homem de impuros lábios. O que Jesus havia dito lá em Lucas capítulo 6, versículo 45? A boca fala do que está cheio. Isaías reconheceu que o coração dele era impuro, diante do grande eu sou. E ele diz, e eu sei que meu coração é impuro pelas palavras que saem dos meus lábios. Eu sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o grande eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu? Quando Deus disse para Davi que o descendente de Davi seria rei para sempre em Jerusalém, Davi disse, quem sou eu?
Senhor Deus, a mesma expressão que Moisés usa aqui. Quem sou eu, ó grande eu sou, Elohim? E quem é a minha casa, para que tenhas me trazido até aqui? Sabe o que Davi está dizendo? Eu estou aqui porque o grande eu sou me trouxe. Eu estou aqui porque o grande eu sou quer tratar comigo. Quando nós entendemos quem é Deus, que Ele é o grande eu sou, nós entendemos que nós estamos exatamente no lugar onde Ele me trouxe. Talvez você esteja enfrentando problemas de relacionamento, problemas profissionais, problemas de saúde, problemas financeiros, não importa. Quando eu reconheço que a minha vida é decidida por Ele, eu digo, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. Esse problema aqui não é maior que o Senhor, porque o Senhor é o grande eu sou. E o Senhor me trouxe até aqui porque o Senhor me ama. O Senhor me trouxe até aqui porque o Senhor vai ministrar o meu coração. O Senhor vai usar isso aqui para o meu bem, porque o Senhor é o grande eu sou. A questão aqui não é quem eu sou, é quem o Senhor é. Era isso que eles precisavam aprender. Era isso que eles precisavam entender. Então Moisés queria que eles tivessem um pensamento correto sobre Deus, porque o grande problema para eles era não conhecer Deus, e eles precisavam conhecer. Tirar todas as imagens erradas sobre divindade que eles haviam recebido do Egito, se proteger das imagens de Deus errada que eles encontrariam na terra de Canaã, que era Baal, Astarote, todos aqueles deuses estranhos que eles se deparariam. Então, queria formar na mente deles a imagem correta, que só há um Deus, e Ele é o grande eu sou. Ele que criou todas as coisas, e Ele que estava dando aquela terra para eles, e eles iam entrar naquela terra, e eles precisavam saber disso. Então, o grande problema do homem, a grande necessidade do homem é conhecer Deus. Conhecer o grande eu sou. Quem é o Deus que te criou? Ela pergunta para aquela geração. É o Jeová Elohim, o grande eu sou. A sua vida é vivida, em primeiro lugar, perante Ele. Tudo o que eu e você fazemos é feito perante Ele. Antes de ser feito perante pessoas, antes de ser feito com pessoas, é feito perante Ele. Então, saber quem eu sou nos ajuda na nossa caminhada, nos consola e nos faz temer a Ele e trazer toda a glória para Ele. Tudo, em primeiro lugar, é visto perante Ele. Então, a criação do homem revela o amor de Deus e revela o amor que Deus deu no seu próprio nome. Eu sou o grande eu sou, eu é que te criei, é o que ele estava dizendo. Segundo lugar, Deus demonstra o seu amor também no ambiente que Ele deu para o homem. Veja os versículos 5 e 6, leio novamente. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Aqui o texto está seguindo exatamente o estilo de literatura hebraica. No estilo deles, eles anunciavam primeiro, faziam uma proposição geral, e depois eles voltavam para descrever os detalhes, as particularidades ali presentes. E é o que nós temos aqui. Toda a proposição geral da criação foi dada no capítulo 1. Lá diz que Deus criou o homem. No capítulo 1, versículo 26, vai dizer, disse Deus, façamos, pois, o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança. Homem e mulher os criou, nos disse. Então fala que criou. Agora, Moisés volta então para o 6º dia da criação, para contar como foi que vieram à existência o homem e a mulher. Então, ele vai nos dar esse detalhe aqui. E o versículo 5 nos diz que ainda não havia nenhuma planta do campo na terra. Por que ele está dizendo isso aqui? A gente precisa perguntar para o texto, moço. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Talvez você tenha lido isso aqui por vezes na sua vida, mas não tenha feito perguntas para o texto. A gente precisa fazer perguntas. Por que está essa afirmação aqui? Por que nós lemos nos versículos 5 e 6, em conexão com o versículo 7, que é a formação do homem, a criação do homem a partir do pó da terra?
Por que tem essa ligação aqui? Nós sabemos pelo capítulo 1 que Deus criou o homem no 6º dia da criação. Como citei para vocês, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, nos conta que Deus criou o homem. E Gênesis capítulo 1, versículo 31 vai dizer que depois de Deus ter criado o homem, houve tarde e manhã o 6º dia. Então veja bem, o homem foi criado no 6º dia. Mas quando você lê lá Gênesis capítulo 1, o reino vegetal, ele foi criado no 3º dia. Ou seja, foi criado antes do homem. 3 dias antes do homem. Nos diz Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, que a terra produziu, conforme Deus ordenou, todas as árvores, a relva e as ervas. Então o reino vegetal foi criado no 3º dia. E depois disso, houve tarde de manhã, o 3º dia, nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 13 aqui. Então as árvores, as relvas, as ervas, foram criadas no 3º dia. E aqui Moisés está falando da criação do homem, que acontece no 6º dia. Como pode então ele dizer que ainda não havia nenhuma planta na terra? Vamos fazer aqui um gráfico. 3º dia, Deus cria o reino vegetal. No 6º dia, Deus cria o homem. E aí Moisés vai contar como foi criado o homem. Ele diz, não havia ainda nenhuma planta na terra. Mas Moisés, já tinha dito que Deus havia criado o reino vegetal no 3º dia. Será que nós temos um erro na Bíblia? Aí o seu filho, o seu netinho atencioso, leu o texto, literalista como as crianças são, e ele vai falar assim, peraí, papai, como é que ele está dizendo aqui que não havia planta aqui, sendo que aqui ele diz que a planta foi criada no 3º dia, aqui nós estamos no 6º dia? Será que a Bíblia está errada? A Bíblia está se contradizendo? Será que Moisés se confundiu? O que está acontecendo aqui? Por que Moisés diz isso? Por que ele está fazendo essa afirmação aqui? Ele quer enfatizar o amor de Deus. O amor do Senhor. Não é uma confusão. Não é uma contradição. E aí eu vou explicar para você, eu vou contar com a sua atenção, para você poder entender por que está assim aqui no texto. Moisés estava falando, lembre-se, com o povo de Israel que estava num mundo pós-pecado. É aquela geração ali que ia herdar a terra prometida. Estava acampada ali nas campinas de Moabe. Já era um mundo sob os efeitos do pecado. Então ele estava escrevendo para um mundo que já havia sofrido as transformações que o pecado causou. Ele estava escrevendo para um mundo que estava sob a maldição do pecado. Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus vai dizer para Adão, maldita é a terra por tua causa, ela produzirá espinhos e abrolhos. Cardos e abrolhos, né? Então, ele está escrevendo para um mundo que já havia sofrido as transformações que o dilúvio causaria. Lembre, quando a gente lê o texto, o mundo sofre uma alteração drástica. As condições de vida na Terra sofrem uma alteração drástica após o dilúvio. Antes do dilúvio, você tinha longevidade de vida, você tinha homens vivendo até 969 anos, como era o caso de Metusalém. Você tem homens vivendo até 950 anos, como é o caso de Noé. 930 anos, como é o caso de Adão. Você acredita nisso, né? Ô pastor, viveu, pessoal. 950 anos. 950 anos, Noé, 930 Adão, 969 Metusalém. Viveram. Porque é a geração pré-diluviana. O dilúvio altera as condições de vida na terra e o tempo de vida é encurtado. Os homens passam a viver cada vez menos. Ao ponto de quando Moisés escreve o Salmo 90, ele diz a vida de uma pessoa chega a 70 e 80 anos e, havendo vigor, 80 anos, e o que passar disso é apenas canseira e enfado. Mas antes do dilúvio não era assim. Então ele está escrevendo para um mundo que já sofreu as alterações do pecado, a maldição de Deus. Então o que ele estava dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui, nos versículos 5 e 6, a planta, ou as plantas, as ervas que Moisés aqui menciona, não são aquelas que foram criadas no 3º dia.
Aqui eram as plantas que os israelitas, aquela geração que estava recebendo esse texto, eles conheciam nos seus dias. São as plantas que nós conhecemos hoje, nesse mundo que nós vivemos pós-pecado. Não eram aquelas plantas criadas no terceiro dia, porque as plantas criadas no terceiro dia eram as plantas perfeitas de Deus num mundo sem pecado. Então é como se Moisés estivesse dizendo aqui: as plantas e as ervas do campo que vocês conhecem hoje, está falando para aquela geração ali, ó, sentados ali nas campinas de Moabe, ó, as plantas e as ervas do campo que vocês conhecem hoje, não havia naqueles dias quando Deus criou o homem. Essas plantas que vocês conhecem. Porque as plantas que vocês conhecem hoje, depende de haver chuva e depende de haver homem para lavrar o solo. Inclusive as ervas daninhas. Quando a chuva vem, elas crescem muito mais rápido e sufocam as plantas boas. Você vê esses jardins lindos que nós temos aqui ao nosso entorno. Deixa esse aqui um mês, pessoal. Um mês sem homem para cuidar dele. Deixa um mês, para você ver como é que fica isso aí. Eu tenho um sítiozinho, sabe, pessoal? Os irmãos lá da igreja riem que o meu sítio, quando a vaca deita, o rabo dela invade o rabo o terreno do vizinho. Não é? Então eu mesmo gosto de cuidar de lá, eu gosto de chegar lá, cortar grama, varrer, gramado, todo, né? Mas às vezes eu não tenho tempo, a minha esposa fala, é melhor você pagar alguém para fazer, porque você não tem tempo e às vezes acontece mesmo, pessoal. Eu fico, especialmente agora nessa época de chuva, né? Fico 30 dias sem ir lá, quando eu chego lá eu falo, meu Deus do céu. Né? Precisa de homem para cuidar. Precisa de homem para lavrar o solo. Isso aí está tudo bonito aí porque alguém está cuidando. Deixa isso aí para você ver. Mas no mundo originalmente criado por Deus não era assim. Então o que ele está dizendo é, não havia planta porque não havia chuva e não havia homem para cuidar do solo. No dia que Deus criou essas plantas que vocês veem, que precisa dos cuidados de um homem para que elas fiquem do jeito que elas são, não havia naqueles dias lá. Então, porque Deus não havia ainda feito chover sobre a terra e não havia feito ainda o homem para cuidar do solo. E aí a gente tem uma outra coisa aqui. Antes do dilúvio, não tinha chuva. Chuva passa a existir depois do dilúvio. Inclusive, Hebreus capítulo 11 vai nos dizer que pela fé, Noé aparelhou para si uma arca. Por que ele aparelhou pela fé? Porque ele foi informado de coisas que não se viam. Mas imagina só Deus chegando para Moisés, Moisés, vai vir um dilúvio. Dilúvio? O que é dilúvio, Senhor? É uma grande chuva. Chuva? O que é chuva, Senhor? O professor Adalto, né, que escreveu o livro Como Tudo Começou, ele disse assim, é como se Deus chegasse para nós hoje falasse assim, ó, vai acontecer um negócio aí, vai blobar. O que é blobar, Senhor? Nós não sabemos nem o que é blobar. Não, vocês vão conhecer o blobar agora, porque eu vou trazer agora a existência do blobar. Era chuva. Não se conhecia chuva. Apenas água subia do solo e regava a terra. Era assim no mundo perfeito que Deus havia criado. Então as plantas no mundo pós-pecado, elas precisam da chuva e precisam da mão do homem para germinar. Foi o que Deus disse para Adão quando ele pecou. Deus afirmou, maldita é a terra por sua causa agora, porque você me desobedeceu. E ela vai produzir agora cardos e abrolhos. E você vai ter que cultivar o solo. Todos os dias da sua vida você vai ter que derramar o suor do seu rosto agora para você obter dela o seu sustento. Antes não era assim. Sabe como era o mundo perfeito que Deus criou? Irmãos, Adão só precisava estender a mão. Aqui no versículo 9 do capítulo 2 vai dizer que Deus deu para ele toda árvore boa, agradável aos olhos para o seu sustento. Era ele estender a mão. Era o mundo que Deus criou para ele, o ambiente que Deus criou para ele, estava o amor de Deus, estava a assinatura do amor de Deus. Então, quando nós pensamos naquela geração ali que está ouvindo isso de Moisés, está recebendo esse texto de Moisés e que vai herdar a terra prometida, o que eles tinham? O que eles enxergavam? Eles não tinham terra, mas eles receberiam uma terra. Mas essa terra eles precisariam cultivar. Eles precisariam cuidar dela. E como seria esse processo? Eles preparariam o solo, eles lançariam a semente, e aí eles tinham que esperar em Deus. Para Deus mandar chuva. Para que Deus, na sua misericórdia, desse a chuva para que a semente germinasse da terra. Então, eles tinham que cultivar, retirando os cardos e abrolhos, as ervas daninhas, lançar a semente e esperar que Deus desse a chuva.
Como é hoje, irmãos? Como funciona hoje? Do mesmo jeito. Nós temos que preparar o solo, nós temos que lançar semente e pedir ao nosso Deus que mande a chuva. Deus queria vocês vão depender de mim o tempo todo. A chuva, irmãos, a chuva é uma constante demonstração da misericórdia de Deus e também do julgamento de Deus. O alimento, para nós termos o que comer, depende de dois fatores. Depende de um homem obediente, que lavre o solo, que cuide do solo, e depende de Deus, na sua misericórdia, que mande a chuva. A chuva é sempre a mão de Deus, sempre. Ela também expressa o julgamento de Deus, porque a primeira chuva foi o dilúvio e foi o julgamento de Deus, e assim tem sido desde então. Nós temos a imprevisibilidade da chuva. Há lugares que nós nunca sabemos se haverá chuvas suficiente, nunca sabemos se ela virá em excesso ou se ela virá em pouca quantidade. Isso sempre nos lembra, sabe? Isso sempre nos lembra que nós vivemos num mundo que está sob os efeitos do pecado, amaldiçoado pelo pecado. O clima sobre a terra é uma ação julgadora de Deus. Deus julga a humanidade por meio do clima. Ele sempre fez assim. Né? E muitos, por não conhecerem Deus, eles buscam outras explicações. Não, isso aí, sabe o que acontece aí? É porque o homem tem poluído demais. Isso aí é porque o homem está destruindo as florestas. Isso aí está acontecendo, sabe? Por causa do aquecimento global. Porque o homem está afetando o clima na Terra, está destruindo a camada de ozônio. É por isso que está acontecendo aí. Irmãos, de fato, o homem, por sua ganância, tem feito muita coisa. Nós não negamos isso. Nós vemos lugares que estão absolutamente transformados em deserto por causa das ações gananciosas dos homens. Nós vemos a natureza sendo atacada e destruída pelo amor que o homem tem ao dinheiro. Isso é fato. Mas, irmãos, quem decide em última instância onde a chuva vai cair e em que quantidade ela vai cair, ainda é o grande eu sou. É Ele que decide. Aquilo que é imprevisível para nós está sobre as mãos do nosso Deus. Então, se não havia, naqueles dias ainda, como Moisés está dizendo aqui, plantas que requerem a chuva e que requerem a mão do homem, o que é que havia? A pergunta é, como é que era então Moisés? Como o homem então obtinha o seu sustento? É o que ele diz no versículo 6, então uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Essa expressão, uma neblina subia, também tem o significado água que brota. E o que significa? As águas subiam do solo e regavam a terra, por isso não havia necessidade de chuva. O solo fértil, irmãos, solo fértil, sem ervas daninhas, tudo que se lançava ali produzia. Ela produzia voluntariamente para o sustento do homem. Então a água brotava do solo e mantinha as condições de vida na terra. Não havia nenhuma variação, não havia mudanças climáticas que pudessem comprometer a produção de alimentos. Não havia a dependência de chuva, tudo era perfeito. O ambiente para o homem era perfeito, nenhuma variação. Somente estender a mão e colher aquilo que Deus lhe dava. Era o paraíso que Deus deu ao homem. Esse é o ambiente que revela o amor de Deus para o homem. Deus revelou seu amor no seu nome, olha, eu sou o grande eu sou. Eu vou cuidar de vocês. E Deus revelou seu amor no ambiente. Então Moisés estava lembrando eles, olha, naqueles dias o ambiente era perfeito. O ambiente era perfeito. Não havia essas plantas que nós temos hoje, porque ela tem necessidade de chuva e tem necessidade de homem, mas não era assim. O ambiente era perfeito para o homem, era o amor de Deus, a assinatura de Deus no cuidado dele para com o homem. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós e deixou a sua assinatura em tudo aquilo que Ele deu para nós. E Ele está nos dizendo isso aqui para lembrar. Olha o que eu dei para vocês. Olha o que eu dei. Mas o pecado transformou. O pecado transformou. Então, há razões, irmãos, para nós crermos na literalidade disso aqui. E há razões para nós crermos por que não é mais assim. Ora, mais do que isso, há razões para nós termos a esperança de que um dia voltará a ser assim. Por isso que eu sou um literalista.
Porque quem perdeu isso aqui foi o primeiro Adão. Ele perdeu, ele desobedeceu. E Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Mas quem é Jesus? Jesus é o segundo Adão. E quando ele voltar, Romanos capítulo 8 nos diz, ele vai restaurar todas as coisas. Essa terra que agora geme e suporta angústia, aguarda a revelação dos filhos de Deus. E então todas as coisas serão restauradas. Aí nós vamos saber o que é isso. Essa é a minha esperança. Espero que seja a sua também. Eu vou saber o paraíso que Adão recebeu de Deus. Porque o meu segundo Adão estará lá. E ele não falhou como o primeiro. E nós vamos estar sob os cuidados dele. Ele vai nos dar o paraíso de volta. O paraíso de volta. É o que nos diz a Bíblia, né, em vários textos, inclusive Apocalipse. Nós aguardamos aquele dia em que o nosso segundo Adão vai voltar. E eu vou saber o que é o paraíso de Deus. E você vai saber.